Olá, eu sou Agnaldo Portugal, da Universidade de Brasília. Estamos aqui no 19º encontro da Ampof, em Goiânia, e vamos aproveitar a oportunidade para entrevistar dois colegas muito importantes na área de filosofia da religião no Brasil hoje, que é a Cecília Cavaleiro, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho de Filosofia da Religião da Ampof, e o Iro Coutinho, que é secretário da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. A gente vai bater um papo sobre alguns temas, explicar um pouquinho o que é essa área, o que nós estamos fazendo e alguns temas importantes da filosofia da religião hoje, ontem e talvez sempre. Então, a gente começa talvez com a Cecília, né? Cecília, você que é a coordenadora do GT, conta para nós um pouquinho o que você pesquisa, só para a gente começar a ter um exemplo do que se faz na área no Brasil hoje. Bom, eu sou, além de coordenadora do GT de Filosofia da Religião e até o momento ser editora da Revista Brasileira de Filosofia da Religião, eu sou pesquisadora líder do Núcleo de Pesquisas em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental da Unifesp, né? Então, a minha área justamente é a pesquisa com religiões não cristãs, né? Religiões tradicionais não cristãs, de matriz, como se chama normalmente, oriental, embora, né, como a gente saiba, falar de oriental em termos de islâmica e judaica é muito relativo, já que o cristianismo também surgiu no Oriente Médio na mesma época, né? Então, o nosso trabalho é, digamos, trazer novamente, né, recuperar novamente a história e a importância, né, do pensamento dentro das filosofias não cristãs, medievais principalmente, mas a gente chega até a contemporaneidade, né? Principalmente islâmica e judaica na nossa tradição e o diálogo com a filosofia oriental. Mas talvez tenha assim uma compreensão um tanto difundida da filosofia da religião como uma defesa da religião. É por aí mesmo? O que o pessoal tem feito na filosofia da religião no Brasil? É mais essa questão mesmo de defender o ponto de vista religioso? Conta um pouquinho, esclarece um pouco para nós o que é isso. Muito pelo contrário, eu acho que a pesquisa em filosofia da religião, ela, em primeiro lugar, ela independe da filiação religiosa do próprio pesquisador, né? E, por outro lado, a gente tem uma série de abordagens diferentes, né? A gente pode ter uma abordagem fenomenológica, uma abordagem hermenêutica, uma abordagem histórica, uma série de abordagens analítica, né? Uma série de abordagens acerca da religião, mas todas visam estudar os fenômenos religiosos ou a religião como um todo, ou o pensamento religioso como um fenômeno dentro da história do pensamento e não como uma defesa ou relacionada com alguma defesa, digamos assim, do próprio pensamento religioso. Isso é coisa da teologia, não da filosofia da religião. Quer dizer, quem estuda ateísmo ou desenvolve alguma tese de crítica à religião também está fazendo filosofia da religião. Com certeza, né? Nós temos, inclusive, no último número aí da Revista Brasileira de Filosofia da Religião, um artigo que vai falar sobre o anarquismo, né? A contribuição do anarquismo para a filosofia da religião. Então, é absolutamente amplo, a ideia, inclusive, do nosso grupo de trabalho, né, na Ampof, é ser absolutamente amplo e trazer todas essas contribuições que discutem a questão da religião a partir de um ponto de vista teórico, a partir de uma metodologia filosófica. Quer dizer, você tem, então, na verdade, na área, uma possibilidade de interlocução, de diálogo entre diferentes abordagens e diferentes momentos da história da filosofia. Não é isso? Com certeza, com certeza. O tema unifica gente que normalmente não dialoga, né? Exatamente. Unifica, digamos, partidários de diferentes religiões, defensores de diferentes religiões,
defensores do pensamento religioso, do ateísmo, do agnosticismo, né? Ou seja, é um espaço democrático de debates a respeito da questão e não, de modo algum, uma defesa nem do pensamento religioso ou de matriz religiosa em geral, nem de alguma religião específica, muito pelo contrário. Quer dizer, seria assim, você quer pensar sobre esse assunto mais profundamente, não importa em que direção a gente pode tentar ajudar. Exatamente, mesmo contra. Pois é, tem dois temas, pelo menos, bastante quentes, né, Írio, em filosofia da religião. Talvez até chame mais atenção do que o outro. Esse que chama mais atenção, eu diria, é aquela relação entre religião e política. É algo que a gente tem notado no Brasil nos últimos tempos, não só mais recentemente, mas é algo que aparece no debate público, né? Como é que a gente pode entender essa relação entre religião e política? Que você ajuda a gente a... Olha, Aguinaldo, olha, pois é, toda vez que se fala desse assunto, né, uma primeira coisa que chega à nossa mente é a questão do Estado laico, né? Então, a primeira resposta que muita gente dá é, olha, o Estado é laico, então religião não tem que entrar aqui. Espera aí, vamos refletir um pouquinho mais. Essa é bem a atitude filosófica, né? Espera aí. Espera aí, né? Vamos pensar um pouquinho. A resposta de um problema nunca pode ser uma resposta tão fácil, né? Ora, se a gente pensar direitinho, o Estado laico é uma novidade. E não é uma novidade da modernidade, mas uma novidade, por mais contraditório que possa parecer, do cristianismo. Por quê? Se a gente olhar o mundo antigo, e aqui só para simplificar, né, para minha amiga Cecília não arengar comigo, eu vou chamar de mundo antigo o mundo pré-cristão, antes de Cristo, a gente vai ver que não existia povo, nação, reunião de pessoas que não houvesse ali a religião. E a religião não era algo como muitas vezes acontece aqui no nosso mundo ocidental, né? Eu tenho essa religião do mesmo jeito que eu tenho um time de futebol, que eu tenho um emprego. Não. A religião era algo constitutivo daquele povo. Aquele povo era um povo que era aquela religião e aquela religião era a religião daquele povo. Então, se você olhar, as conversões, ou seja, a mudança de uma religião para outra é algo muito difícil de acontecer, né? A gente até vê na Bíblia os prosélitos, né? Alguns não-judeus que queriam se tornar judeus, mas assim, é algo muito pontual. Então, não havia essa coisa de uma separação, não. Não havia separação entre Estado e religião, povo e religião, pessoa e religião, não. O cristianismo é uma religião original diferente de todas aquelas outras, primeiramente nesse aspecto. É uma religião que não tem uma cultura, ela não começa como uma cultura, ela não começa com um povo, ela começa com uma adesão. É a adesão que qualquer pessoa poderia fazer, né, ao Jesus Cristo. Então, como dizia Paulo, né, não há agora judeu, não há gentil, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há senhor. Todos são iguais em Cristo. Esse universalismo, então, é uma invenção cristã? Né? De certa maneira, sim. Por quê? Porque me parece ser um primeiro momento onde eu posso ter a reunião de todos, né, sem qualquer tipo de distinção. A gente não vê nas palavras do Cristo, né, ou mesmo no Novo Testamento, essa intenção, né, de formar uma política, de ter uma política. Não. Então, assim, a princípio, né, uma frase que o pessoal usa muito é aquela bem conhecida, né? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isso daria o fundamento do ponto de vista do cristianismo do Estado laico. A gente sabe muito bem que a história não se desenrolou dessa maneira, né? Constantino, que não era bobo nem nada, pegou aquele grupo ali para ele e o cristianismo acaba tomando conta da Europa. Muito bem. Isso daí vai até o começo da Reforma Protestante. Porque o que é que você tem na Reforma Protestante? Você tem agora duas religiões. Você tem um monte. Porque você vai ter o catolicismo, mas você vai ter diferentes protestantismos. A gente não tem mais aquele guarda-chuva que abriga todos. Então a gente vai ter que agora discutir como é que faz para tu que é católico viver junto de ti que é anglicano ou do outro que é luterano. Ou seja, a gente sai da solução religiosa
E isso é um alimento para quem? Para a filosofia, para o direito internacional. Aí é que está o germe do liberalismo. Não aqui no Brasil a gente sempre pensa liberalismo, aí pensa Paulo Guedes, essas coisas aí esquisitas, né? Mas não é disso que eu estou falando. Não é disso, né? Mas liberalismo é o modo lá como os americanos costumam dizer, né? Do liberalismo político. Ou seja, de uma forma bem direta, olha, agora tu vai ter que conviver com aquele vizinho chato. O mundo não é mais uniforme, né? Não há apenas uma única religião, mas muitas. Então a gente não pode regular o Estado pela religião porque são várias. A gente precisa de uma outra coisa. Daí que começam as correntes liberalistas, né? E aí, qual é agora o papel da religião? Ora, eu vou ter basicamente duas saídas. Uma mais tradicional, qual é? Olha, religião é assunto privado, cada um pode ter a sua, mas nas questões sociais, nas questões do Estado, ela simplesmente não entra. Isso parece que faz sucesso na França, né? Mas não funciona. Por que que isso não funciona, né? Na França deve fazer sucesso porque como a quantidade de pessoas não religiosas, né, é muito grande, então... Mas nos outros lugares parece que não funciona tão bem assim. E tem uma questão histórica também, né? Claro, mas enfim, né? Mas, então, por que que isso não funciona? Pelo seguinte, como eu dizia no começo, a religião não é um adendo à pessoa, é algo próprio a ela. Tu não pode pedir para ela sair de casa e deixar a religião como se fosse uma roupa. Não, essa roupa aqui eu só uso no carnaval, essa aqui eu só uso quando eu vou para a praia. Então a roupa de religioso eu só uso quando eu vou para a igreja. Isso simplesmente, de fato, não acontece. O que acontece é o quê? As pessoas religiosas, elas são religiosas e elas querem viver conforme a sua religião. Então nós temos um problema. Né? Parece que a gente não conseguiu deixar a religião lá no cantinho dela. Quem vai enfrentar, ao modo filosófico, como você me perguntou, né? Como se dá essa relação, o Rawls, o Habermas e outros pensadores. Bem, basicamente o que é colocado pelo Rawls? O Rawls coloca aqui, olha, antes, os dois reconhecem que nós temos uma grande contribuição das religiões para a própria formação do Estado democrático. Tá? Vou citar aqui só dois exemplos, para não falar muito. Você tem aqui no Brasil a forte participação da Igreja Católica, de algumas igrejas protestantes, do judaísmo, né, contra a ditadura militar que nós vivemos aqui por 20 anos. Né? Você tem o Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, lutando pelos direitos civis dos negros, e ele lutava enquanto uma luta religiosa. As passeatas saíam da igreja dele. É o bispo Desmond Tutu, na África do Sul, contra o Apartheid. Né? A motivação desse pessoal é toda religiosa. A motivação de um Dom Helder, né, que acordava às 4 horas da manhã para rezar, é uma motivação religiosa. Né? Então, assim, há uma contribuição da religião para a própria formação do Estado democrático. Então, deixar o discurso religioso de fora, como se ele não tivesse nenhuma contribuição a dar, é algo complicado. E aí, o que é que o Rawls vai fazer? O Rawls vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vocês podem falar, mas vocês vão ter que trazer essa linguagem de vocês para uma linguagem secular. O Habermas é contrário a essa ideia. Porque o Habermas vai dizer, olha, por que a gente tem que colocar esse peso nas costas dos religiosos como se existisse uma linguagem neutra, que todo mundo falasse? E aqui eu não vou entrar no mérito dessa questão, que eu sei que não é o objetivo. Então, eu estou lançando aqui, né? Então o Habermas coloca aqui, óbvio, o texto constitucional não pode ter uma linguagem religiosa, mas a forma de expressão dos religiosos no mundo, na realidade, tem que ser uma forma livre, como qualquer um pode se expressar livremente, conforme a maneira que sabe se expressar. Né? E o Habermas reconhece, né, que essa potencialidade que a religião tem, né, em sua contribuição com a filosofia, com a ciência, né, e com o próprio Estado democrático, ainda não está totalmente esgotado. Mas ficam vários problemas aí, né? Quer dizer, por um lado você tem a questão no Estado democrático, da pluralidade das pessoas, que gera uma dificuldade para qual é o tipo, qual é o grau de predominância da visão religiosa
nessa discussão. Por outro lado, você tem talvez o próprio problema que aparece para a religião nessa ligação dela com a política, digamos, macropolítica, com a política que trata da disputa de poder dentro do Estado. Você não acha, não? Quer dizer, uma vez uma jornalista me perguntou, professor, o que o senhor acha desse negócio de crucifixo no plenário da Câmara, do Senado, lá em Brasília, né? Ou de crucifixo nos tribunais? Eu acho que isso não está ferindo o Estado laico. Eu falei, é verdade. Agora tenta tirar, né? Por exemplo, eu não tenho nada contra tirar, eu acho que a religião vai perder muito pouco, né? Mas essas instituições talvez precisem desse tipo de legitimidade. Você não acha, não? Que tem alguma coisa assim nessa relação em que parece mais favorecer o poder político do que enfim, a filiação religiosa, ou a própria legitimidade da religião? O que é que está ganhando com isso, afinal? Olha, essas soluções filosóficas, elas visam um estado onde eu tenho uma pluralidade de cosmovisões. Essas soluções, elas só vêm a partir do momento, como eu dizia, que o catolicismo deixa de ser a religião única. A partir do momento que você tem o catolicismo e os protestantismos. Hoje, você tem, em vários países no Ocidente, várias religiões e várias cosmovisões. Né? Então, esse tipo de solução, ela só é eficaz se você tem essa pluralidade, onde a quantidade de vozes que defendem esses pontos de vista, essas cosmovisões diferentes, são quantidades que não são exageradas uma em relação à outra. Ou seja, né, vai tentar tirar o crucifixo. Se você tem uma sociedade onde uma cosmovisão, né, é adotada por 90% da população, mesmo com as suas variações, mas é adotada por 90% da população, não tem como você acreditar que um ordenamento constitucional vai funcionar simplesmente porque está lá. Porque quem faz aquilo funcionar, em última instância, é a população. Tá? Ou seja, não, o Estado é laico, então vamos lá e tira o crucifixo. Tá, vai lá tirar. Quem é que vai fazer isso se a imensa maioria, não é uma simples maioria, mas uma imensa maioria da população não deseja? Não, talvez ela não tenha problema que tire o crucifixo, mas vai perder um pouquinho de legitimidade daquela instituição, você não acha, não? Eu acho que teria um elemento que não assim, deveria, porque Aguinaldo. Essa ligação com a religião não é uma maneira de diminuir a crise permanente de legitimidade das instituições políticas? Olha, é muito favorável para o político. Geralmente, né, nós que estudamos essas coisas, na academia em geral, a gente joga a culpa nos religiosos, né, como que os religiosos querem tomar conta do Estado. Mas a culpa é dos dois. Evidentemente, não estou falando de todos os religiosos, né, e nem de todos os políticos. Mas a culpa é dos dois. É Constantino que se dirige ao cristianismo para convidá-lo. É Putin, né, que acho que a conversão dele foi tão mágica quanto a de Constantino, que se dirige à Igreja Ortodoxa, né, para se legitimar. Então, assim, essa legitimação da política através da religião é algo totalmente descabido, na minha opinião. Por quê? Porque aí você transforma em espiritual, você dá uma legitimidade extramundana a algo que é secular, que é mundano. Ou seja, você coloca uma auréola, você santifica aquele poder político que, no final das contas, não pode ser santificado. Isso não tem nada a ver com Deus existir ou não existir. Simplesmente ele não pode ser santificado. Por quê? Porque ele é mundano. Só para citar um último exemplo, na Idade Média, eu acho que na época de Agostinho, tinha um papa, nome feio que só, Gelásio. Parece até que é santo, né? Sabe quem é? Gelásio? Então, Gelásio já falava de que o Estado tinha que ser independente da religião. Por quê? Porque do mesmo jeito que há uma ingerência da religião em relação ao Estado, há do Estado em relação à religião. Não é? Então, assim, não é uma coisa... A gente não pode tratar isso de uma forma maniqueísta, como se o religioso está do lado do mal, não é? E os seculares estão do lado do bem. Não. Há um querer mútuo aí, um interesse mútuo. Isso, e na verdade, quando você tem, se é de fato algo que é inerente à atividade política, que é o desgaste e a crise de legitimidade, quando isso acontece,
e a religião está atrelada ao poder político, isso vai sobrar para ela, não é não? Que vai ser ruim para a religião? Mas sem dúvida nenhuma. Que você tem historicamente em várias situações, né? Quer dizer, aparente, você tem aí, o pessoal parece meio deslumbrado, alguns pastores, não sei, alguns bispos, sei lá, meio deslumbrados com essa ligação com o poder político e não pode, parece que não está percebendo o quão isso é perigoso, né? O tiro no pé que eles estão dando, né? Porque essa questão de legitimação é uma coisa fundamental na democracia, não é isso? No poder político, na democracia, você tem que ter as pessoas concordando e aderindo e apoiando, né? Fora do contexto cristão, Cecília, essa relação entre religião e política é um pouco diferente, não? Quer dizer, talvez não só hoje, mas, enfim, principalmente nos tempos mais antigos, porque democracia, pelo próprio termo, né, democracia moderna é uma coisa nova, né? Como é que a gente pode entender essa relação entre religião e política fora desse contexto aí? Olha, eu acho que o Ocidente, entre aspas, tem muita dificuldade de entender, né, o auto-intitulado Ocidente, outras culturas, né? E eu acho que a gente tem que levar em consideração que isso depende também de uma suposta periodização histórica, né, que foi construída, né, eurocêntrica, né, que foi, por isso que eu digo assim, Ocidente, entre aspas, ou seja, na verdade, todas as vezes, quando a gente faz já a diferença Ocidente e Oriente, né, a gente já está fazendo um corte eurocêntrico, né? Então, só pegando um exemplo do que o Írio acabou de colocar aqui, ou seja, a diversidade do cristianismo começa com a reforma protestante. Não, a diversidade do cristianismo começa com o cisma, né? Então, por quê? Porque aí a gente já tem uma diferenciação Ocidente-Oriente, né? Então, o que é essa separação Ocidente-Oriente? É uma linha que passaram? Sim, é uma linha que passaram. Quem passou? O Império Romano, né? O Império Romano, então, ele se divide em dois centros administrativos, um em Roma, outro em Constantinopla, né? E aí a gente tem a divisão do Império Romano, com o Império Romano ocidental para um lado e o oriental, o Império Bizantino, para o outro lado, né? Então, essa divisão Ocidente-Oriente é uma coisa que só funciona para os ocidentais. É curioso, só funciona, né? Ela só existe, na verdade, para quem faz parte dessa tradição que vem do Império Romano, né? Então, isso é a primeira coisa que eu queria colocar. E aí, o que a gente tem? A gente tem a história. A gente está muito acostumado a olhar para a história, né, como se a história fosse dividida realmente nesses períodos. Pegando de novo o que o Írio falou, né? O tempo antigo, então o tempo antigo é antes do cristianismo. Nada mais flagrante do que isso, né? Ou seja, isso é um pensamento, entre aspas, ocidental e eurocêntrico, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem antiguidade, Idade Média, modernidade em outras culturas. A gente tem uma outra noção de tempo, né? A gente tem uma outra noção histórica. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso do Islã, o Islã começa no século VII, em 622, né? Se a gente pegar o judaísmo, é uma religião que diz a respeito de si mesma que tem mais de 5.700 anos, ou seja, uma periodicidade completamente diferente. E se a gente pegar o Extremo Oriente, né, cada civilização do Extremo Oriente tem a sua periodização histórica, né? Então, a rigor, por exemplo, se a gente pega certas características que hoje em dia a gente atribui à Idade Média, né, a gente tem no Japão até a Segunda Guerra Mundial, né? É o imperador como Deus, etc., como representante de Deus, etc. Na China, até muito recentemente, né? Então, e de novo, na Rússia também a gente tem uma relação diferente, justamente por causa do cristianismo ortodoxo, né? Que no cristianismo oriental ortodoxo, que também tem uma relação diferente com o Estado. Tá? Então, vamos dizer assim, tudo que o Írio colocou até agora, foi muito bem colocado por ele, ou seja, ele colocou o cristianismo como marco, tá? Ele se refere
ao mundo, entre aspas, de tradição cristã, um mundo que provém do Império Romano, né, que fez essa diferenciação entre Oriente e Ocidente, que nós adotamos agora e que para os orientais não faz o menor sentido. Aliás, de novo, reforçando, né, vamos lembrar, cristianismo, judaísmo e islã nascem no mesmo lugar geográfico, no Oriente Médio. Então, se o cristianismo se diz ocidental, eu pergunto, bom, que ocidente é esse? Porque ele não é de Jesus, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente se esquece, né? Por quê? Porque a história que foi contada é uma história eurocêntrica que vem de base do Império Romano do Ocidente, portanto, do cristianismo ocidental. Então, vou retornando. Essas sociedades, elas têm uma ligação entre religião e Estado completamente diferente. Elas têm uma ligação entre religião e política completamente diferente. Pegando de novo o gancho do Írio, né? Ou seja, o que ele falou aqui? O cristianismo é uma religião que não nasce de uma cultura, ela não nasce de um povo, ela nasce de uma proposta. Não foi proposta que você usou, mas foi adesão algo parecido. Adesão, né? Uma proposta com adesão de pessoas, né? As outras grandes religiões que a gente tem nascem sim de povos e culturas, né? Nascem sim já, por exemplo, o Islã, né? Exato, o caso do Islã que você, né, estava interessado, o Islã, ele nasce com a constituição de um povo. Ele não pode ser visto independentemente da Umma. O que é a Umma? A comunidade islâmica. Tá? Então, o judaísmo é uma religião altamente comunitária. O papel do judeu, ele é avaliado através da ação dele para a comunidade, né? A estrutura das religiões chinesas é toda relacionada com a sociedade, né? Então, a própria relação indivíduo-sociedade, consequentemente, né, religião e política, ela é mediada por questões que são tanto filosóficas quanto religiosas nos outros povos, porque a própria cultura ela é baseada nisso, né? Então, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender, né, certas coisas. Por exemplo, o Aguinaldo acabou de citar a questão da democracia, né? Às vezes, a gente, por exemplo, nós como ocidentais, entre aspas, né, ou seja, colonizados pelos europeus, né? E por isso, né, a gente tem esse pensamento eurocêntrico, porque originariamente a gente não deveria ter, né? Mas assim, nós como colônias, né, do pensamento eurocêntrico, repetimos isso e dizemos, olha, a democracia é a melhor coisa do mundo. Será que ela é a única solução? Isso é uma coisa que eu coloco. Por quê? Porque para muitas sociedades islâmicas não é. Né? E tem um detalhe nisso que é o próprio, digamos, a própria forma de pensamento das religiões, das outras religiões monoteístas, ou seja, do judaísmo e do islã, que é a questão da profecia, né? Então, enquanto no cristianismo todos nós somos iguais, né, perante Deus, etc. E a gente tem uma figura que é Jesus, que é diferente, mas ele não é homem, ele é Deus também. Nos outros ramos do monoteístas, nós temos, todos nós somos humanos. E existe, entre aspas, uma diferença entre os humanos, né? Alguns são melhores, sim, do que os outros. São os profetas, né? E o profeta, digamos, os profetas seriam uma elite dessa sociedade. E algumas pessoas são necessariamente diferentes das outras e necessariamente mais preparadas, inclusive, essa é a concepção, essa é a mentalidade, inclusive para assumir cargos públicos, tá? Então, a ideia da democracia, ela não é tão valorizada, né? Nem no Oriente Médio, nem no Extremo Oriente, né? Porque é uma visão diferente de sociedade, de humanidade, a própria cultura estruturada em cima de laços sociais, de respeito, de hierarquias, etc.,
completamente diferentes das nossas, né? Porque o processo histórico não foi o mesmo, e conforme eu disse, nem a gente não consegue impor, isso foi um grande problema do entre aspas, Ocidente, tentar impor essa periodização histórica às outras culturas. Isso não existe para as outras culturas. Né? Processo colonial. Exato, através do processo colonial isso foi imposto. Isso não existe para as outras culturas. Né? O pensamento, a base do pensamento, a matriz do pensamento é completamente diferente. Então, logicamente, conceitos como democracia também são vistos de uma forma diferente. A democracia não necessariamente é boa. Né? Você pode ter um outro tipo de governo que é considerado bom. Então, às vezes a gente fica, mas houve a democratização, por exemplo, né, na Síria, na Líbia, né? Porque eram ditaduras, só que o povo estava feliz. Mas né? isso não é meio perigoso? Então, Para nós é. Para nós é perigoso. Para nós é perigoso, mas um você péssimo sabia exemplo. que o Sírio sai da faculdade já empregado? Saía, né? Bom. Então, assim, são coisas que a gente nunca pensou. Sim, sim, né? sim. Que a escola lá é pública e que ele já sai da faculdade empregado, já saía da faculdade empregado, mas não é democrático. Aí eu pergunto, qual é o nosso valor? Será que a democracia é realmente um valor maior do que o bem-estar da população? Do que a comida no prato? Eu não sei, gente. Não estou defendendo, né? Não deixa claro, não estou defendendo, né? Eu, como colonizada ocidental, não estou defendendo outro tipo Que minha fala não de seja governo, usada. né? Que ela não seja usada para esse lado. Exato. Agora, o que eu digo é, por que nós não podemos respeitar um outro tipo de pensamento? Essa é a questão. Por que o Ocidente tem que invadir? Por que o Ocidente tem que destruir? Por que nós não podemos respeitar a forma como outras culturas veem a si mesmas? Né? Bom, isso daria pano para manga até se eu continuasse com a questão do Oriente aqui para dizer por que a gente tem tantas revoluções socialistas no Oriente e não tem no Ocidente. Né? Mas isso fica para um outro capítulo, né? Justamente por causa desse pensamento diferente. Né? E é por isso que eu digo, por que nós não conseguimos respeitar? Por que nós não conseguimos? E eu acho que isso é uma questão para a filosofia da religião, sim. Ou seja, compreender essas culturas, esses pensamentos a partir das suas próprias categorias, dos seus próprios critérios, da sua própria visão interna e do seu próprio funcionamento interno, sem o julgamento eurocêntrico de dizer, não, mas nós temos a democracia. E daí, gente? Mas a avaliação, eles têm valores, certo? E aí a questão de qual é o melhor regime, o sistema político, a melhor maneira de lidar com as questões coletivas, tem a ver com esses valores, não é isso que você está dizendo, né? Quer dizer, tem valores... E aí, o que a gente pode pensar, para entender melhor a relação deles com a democracia e o modo como eles pensam religião e política, tem a ver, precisa entender melhor esses valores, fundamentalmente. Né? Exato. Então, é uma contribuição que, de fato, a filosofia da religião pode dar para compreender melhor isso daí, né? Exato. Além disso, quer dizer, a visão, entre aspas, ocidental para as demais culturas, né, é uma visão superior, ou seja, o Ocidente se coloca como superior justamente através desses valores, como, por exemplo, a democracia, né? Então, o que eu estou questionando aqui é justamente isso. Olha, a nossa solução é essa, é a democracia. Mas por que não pode haver outro tipo de solução? Por que nós não podemos respeitar que uma cultura que tem uma história completamente diferente, que tem valores diferentes, que tem crenças diferentes, possa, em paz, desenvolver um outro tipo de modelo? Um outro tipo de modelo, não que o que esteja aí está bom, tá? Mas porque o desenvolvimento daquilo não pode chegar a uma coisa talvez até tão boa quanto qualquer outra que a gente tenha no mundo. Mas nós, entre aspas, né? Ou seja, o imperialismo não permite.
Uma outra questão, aí estamos chegando mais ou menos ao tempo que a gente tinha pensado, né, para essa conversa. Uma outra questão que aparece bastante é da relação entre religião e ciência, ou religião e conhecimento metodologicamente fundamentado, digamos assim. E a gente está num país que tem um lema positivista na bandeira, pelo menos parte dele, não é isso? A ordem e progresso é uma frase de um filósofo francês, Auguste Comte, e é um filósofo que pensava, ele propôs aquela chamada lei dos 3 estados, ou seja, você tem o estado final, o estado, enfim, do conhecimento científico, o estado, enfim, que chegamos do progresso da humanidade, superou o estado metafísico, que é basicamente o estado filosófico, não é isso? E o estado religioso. A religião é algo obsoleto. Essa concepção positivista da relação entre religião e ciência talvez seja ainda muito forte, não é não? O que vocês acham sobre isso aí? Como é que tá o debate em filosofia da religião sobre esse assunto? E como é que foi isso no... Você quer deixar a Cecília falar um pouquinho sobre como é que era essa relação entre... Não? Você não quer falar isso? Não quer falar sobre esse tema? Deixa para o Iri, então, falar. Depois eu pego carona. É porque no passado foi bem diferente, né? Mas deixa lá, vamos falar. Sim. Pois é. O primeiro caminho, Aguinaldo, e talvez o mais popular, inclusive entre pessoas cultas, é esse que você está apontando, né? Se a religião, se nós pusemos, e aí eu tô com a Cecília, nós ocidentais, vindos dessa cultura, né, com todas as vírgulas aí. Se nós elegemos inicialmente a religião como um caminho que devia ser seguido, né, a forma como normatizávamos a nossa vida, isso começa a se quebrar ali num episódio chamado Revolução Científica do século XVII. Né? Por quê? Porque nós tivemos uma mudança na ciência, ela não foi criada no século XVII, não estou dizendo isso, mas as mudanças que aconteceram e o caminho que ela tomou levou a ciência a ser agora o aval daquilo que era verdadeiro. Né? Aquela disputa, Aguinaldo, entre Galileu e a Igreja, ela pode ser entendida não como uma disputa científica, uma disputa de ciência, mas uma disputa de poder. O que não falta, e aí a gente volta para aquele maniqueísmo, né? Não, Galileu e os cientistas estavam de um lado, e a Igreja Católica, perversa queimadora de gente, estava do outro. Isso é uma maneira não só péssima, mas equivocada de entender isso daí. Por quê? Porque não faltar, você tinha ali uma disputa que deveria a princípio ser científica. A gente tinha uma visão do mundo que vinha desde a antiguidade, né? E essa visão do mundo estava sendo rompida por esse novo paradigma que estava sendo inaugurado na modernidade. Ora, você tinha dentro da igreja já vários jesuítas, vários estudiosos que eram favoráveis à tese de Galileu. E você tinha fora da igreja muita gente que era contrária àquela tese. Então, do ponto de vista da discussão científica, você tinha essa situação. Não é? Mas essa discussão não era simplesmente uma discussão de gabinete, né? De cientista de laboratório, não. Era uma discussão pública no sentido do poder. Ou seja, quem naquele tempo dizia o que era verdadeiro ou falso, ou falando de uma maneira popular, quem dizia se chove ou não chove? A Igreja Católica. Então, ela não poderia permitir que a colocação de Galileu e do seu grupo fosse aceita sem a bênção e a legitimação dela. Né? Ou seja, o que você tem aí não é uma disputa científica, é uma disputa de poder. Volta ao assunto anterior. E volta ao assunto anterior. Pois é, né? Mas eu não vou voltar para o assunto anterior, vou andar para frente. Ora, então, acaba que a gente começa a fazer um desenho de um mundo onde ciência e religião se opõem. E aí você vê os positivistas, que você escreveu muito bem aí com o Comte, né? E os profetas que diziam que, olha, a gente vai sair desse mundo de trevas, esse mundo da ignorância, esse mundo do atraso, e vamos chegar à plenitude. E essa plenitude está onde? Essa plenitude está na vida científica. Né? A ciência que vai nos coordenar a todos. Hoje, o que eu vejo nas principais pesquisas em filosofia da religião é exatamente a proliferação de inúmeras teses que tentam defender o contrário disso.
Ou seja, me parece que essa compreensão de que a ciência substitui a religião ainda é ou uma compreensão popular ou uma compreensão entre meios intelectuais que não se aprofundaram nessa questão. Eu acho que eu vejo por aí. Não é? Eu não vejo no pessoal que pesquisa em filosofia da religião esse tipo de relação. Posso pegar o gancho agora? Agora? Não. Dessa forma, não. Vou pegar o gancho, tá? Eu acho que isso daí a gente não vê nem dentro da ciência, né? E eu vou puxar aqui, tem um artigo muito interessante do Weinberg, o físico, né? Que justamente ele vai fazer essa distinção, né? Entre explicação na ciência, né? Ou seja, definição, explicação, etc. na ciência e o que fica de fora da ciência. Né? Ou seja, então, o que a ciência faz? A ciência, ela vai descrever. Então, quando a gente fala explicação científica, a gente está falando uma descrição, né? Ou seja, então, o que a ciência faz? Hoje em dia é muito claro, a ciência descreve. Ela descreve as coisas. Agora, não existe nenhuma dimensão de porquê dessas coisas, não existe nenhuma dimensão teleológica, não existe, né? Da onde vem, por que acontece, etc. Isso não faz parte da ciência. Qual o sentido disso? Gente, a ciência não busca sentido, tá? Então, a questão é, assim, não só a ciência não substitui a religião, né? Como se a gente for olhar, são realmente dois campos diferentes. Não é que a religião não é como a gente pensava, né, num pensamento, digamos, antigo, né? Ou seja, nós não temos, assim, a religião está aqui para explicar fenômenos que ainda não têm explicação científica. Não, isso é um raciocínio errado, isso é um raciocínio falso. São dois campos diferentes de conhecimento. Né? Um deles descreve a realidade e faz isso muito bem. Né? Saímos das trevas? Sim, saímos das trevas, sabemos como as coisas funcionam. Agora, nós sabemos por que as coisas funcionam ou qual o sentido das coisas? Não. Então, para isso, nós precisamos de outro campo. Né? Qual é o campo? É o campo da religião. Né? É o campo da religião que vai trabalhar com determinadas coisas que não são objeto da ciência. E o bom cientista sabe disso. Né? É como o Igor colocou. Essa ideia de que a ciência e a religião se opõem, ou que a religião pode substituir, que a ciência pode substituir a religião, ou ao contrário, né? Ou ao contrário, porque muita gente pensa ao contrário, realmente é um pensamento de uma religião popular, de um senso comum, né? Porque quem realmente se dedica a isso, tanto de um lado quanto do outro, sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são dois campos distintos, tá? Eles podem até conversar, né? Mas, digamos assim, o objetivo não é o mesmo, né? O tipo de explicação da realidade. Se não me engano, se chama descrição e explicação. Eu perdi agora o nome, né, desse artigo, mas é um artigo que é assim, é uma luva, é uma perfeição, apesar dele ser meio positivista, né? Um físico meio positivista, mas assim, é fantástico. Não é positivista. Se ele não está falando de uma superação, né? É positivismo. Não é rigoroso, né? Não é um positivista forte. Não. Bom, em todo caso, quer dizer, essa ideia mesmo de que você tem uma pluralidade de atividades humanas, do espírito humano, digamos assim, é muito mais interessante do que essa ideia de uma superação, uma convergência numa coisa só, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa conversa. Quero agradecer muito a Cecília Cavaleiro, o Írio Coutinho, a Cecília da Unifesp e do GT de Filosofia da Religião, o Írio da Estadual da Paraíba e da ABFR. A ABFR é uma Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Quem tiver interesse em continuar a estudar esse assunto, consultar o material que tem lá na revista, fica convidado, que afinal de contas é um tema praticamente inesgotável, é um dos mais tradicionais da história da filosofia, uma das discussões que abrange mais assuntos e, enfim, a gente espera que tenha estimulado você a se interessar e se aprofundar nesse tema. Obrigado.